Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares aos episódios pro Instagram. A gente compartilha os conteúdos aqui do Research da nossa área macro no Telegram e recentemente a gente também estreou no TikTok. Tem os conteúdos lá interessantes, fica o convite para você navegar por todas essas plataformas. Bom, no episódio de hoje a gente fala sobre o relatório Ironomics, feito em conjunto aqui, área macro e research, e que comenta um pouco as perspectivas pro minério de ferro, os desdobramentos para as empresas do setor listadas aqui na B3. E no paralelo a gente vai falar também sobre perspectivas para a economia chinesa, demanda para commodity, perspectivas ESG. A gente também deixa o nosso call aí para quem gosta de investir no setor e traz alguns outros pontos. Então, para esse bate-papo, a gente conta hoje com as participações do Daniel Sasson, que é analista de siderurgia e mineração e vários outros setores aqui no Itaú BBA, e da Laura Pita, que é economista na área macro aqui do Itaú. Laura, Sasson, tudo bem? Bem-vindos. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Prazer estar com vocês novamente. Obrigado aí pela presença de vocês. Sasson, a gente teve um ajuste mais rápido do que o esperado no preço do minério de ferro, saindo de um patamar de $140 por tonelada para algo perto de 110. O que explica esse movimento? Para a gente começar a falar do tema, acho que vale falar um pouquinho dessa flutuação. Perfeito, Marcelo. Acho que um ponto importante aqui para a gente ter na cabeça é que os $140 por tonelada, que foi o nível de preço de minério de ferro que a gente acabou 2023, ele não parecia sustentável de qualquer maneira, né? Então a gente começou o ano achando que os preços iriam convergir para níveis, de repente, mais próximos a $100, um pouco mais perto do final do ano, né? Então a gente, começa com 140, vai até $100, a nossa estimativa de preço médio para o ano estava na casa de $120. Essa era mais ou menos a nossa cabeça. No entanto, acho que uma série de fatores, principalmente do lado da demanda, fizeram com que esse ajuste, né, essa normalização no nível de preço acontecesse um pouco mais rápido. Aqui acho que a Laura vai comentar um pouquinho depois sobre, especificamente sobre as questões chinesas, então não quero entrar muito nos detalhes, mas basicamente o que a gente tem visto é uma fraqueza ou uma dificuldade maior do que o esperado de os estímulos que foram anunciados para o setor de properties, né, para o setor de real estate na China, se materializarem em demanda real para o setor. Então, embora seja verdade que outros setores, como infraestrutura, como automotivo, estejam caminhando mais ou menos bem, inclusive os PMIs de manufatura na China têm mostrado sinais de recuperação, sinais de melhora, o setor de properties segue desapontando, né? Já vem com uma performance mais fraca desde 2021, ali quando aconteceu o colapso da Evergrande, vocês se lembram, né? Uma das principais incorporadoras chinesas, mas é um setor que ainda não deu sinais de recuperação muito claros. Então, o que a gente tem visto nesse começo de ano foi um cenário de oferta e demanda um pouquinho mais frouxo, né? De repente, com uma demanda um pouco menos ativa do que esperado, e do lado da oferta, por outro lado, um primeiro trimestre com menos problemas de supply, né? Menos problemas de suprimento. A gente teve um primeiro trimestre um pouco mais seco do que a sazonalidade sugeriria no Brasil, com menos eventos relacionados a furacões ou ciclones na Austrália, que costumam também atrapalhar um pouco a produção no primeiro trimestre. Então, essa combinação de uma demanda mais fraca com uma oferta que veio caminhando em patamares sólidos, saudáveis, talvez expliquem essa correção do minério de ferro acontecendo de maneira mais rápida do que a gente imaginava alguns meses atrás. Perfeito, acho que vale explorar justamente essa questão da demanda, né, Laura? Falar um pouquinho sobre atividade na China, como você está projetando a economia por lá, e falar também do setor de real estate, que é um dos principais drivers aí. Legal, Marcelo. Acho que para a gente pensar nessa questão de minério, tem que lembrar, realmente, minério tem que pensar de China, né? Essa sinergia é muito relevante, muito forte, uma vez que a China representa uma parte significativa da demanda do minério transacionado no mundo, né? Então, pensar em minério, pensa em China, tá?
E quando a gente pensa em China, nessa parte de demanda por minério, a gente pensa no setor de construção, como o próprio Daniel falou, né? E o engraçado disso tudo, a gente discute bastante esse assunto, né? Se a gente tivesse tendo essa conversa há 4, 5 anos atrás, se a gente falasse que o setor de construção estava tendo uma queda de 60%, 70%, e a gente pensasse que o minério ia estar em 100%, a gente falar, que isso, imagina, a gente está louco, né? Isso não vai acontecer. A gente ia chutar que o preço do minério ia estar em 60, né? Em 50, algo muito mais baixo do que ocorreu nos últimos anos, né? Eu acho que 100, na verdade, foi o piso nos últimos 3 anos, né? Então, o que isso explica para a gente, né? O que a gente tenta traduzir isso no relatório Aeronomics, né? De fato, a economia chinesa mudou nos últimos anos. A dinâmica da economia chinesa pós-pandemia não é a mesma do que era até 2019, tá? Acho que também um outro relatório que a gente soltou recentemente vai nessa direção de explicar o que aconteceu, né? Basicamente, você teve o setor de manufatura e infraestrutura tentando compensar, em parte, essa fraqueza do setor de construção, tá? Acho que a gente já discutiu em vários episódios aqui que a parte de construção, a parte do setor imobiliário é uma fraqueza estrutural, tá? Então, de fato, não vai vir muita coisa daí, né? A gente não acha que vai vir uma demanda muito forte desse setor. Vai continuar fraco, vai continuar sendo um drag para a atividade, mas, por outro lado, você está tendo essa parte de manufatura e infraestrutura, um push muito grande, né? Um push muito grande de falar assim, olha só, vamos investir tudo nesses setores, e isso, sim, tem compensado em parte, compensado em parte a fraqueza de construção, né? Isso tem implicação para a demanda de aço. Acho que tem um outro ponto, por exemplo, se a gente olha as exportações de aço da China estão bombando, né? E exportações, inclusive, também de outros bens estão muito fortes, né? Acho que tem 2 implicações aqui, né? Primeiro, se a gente está falando de um cenário que os policymakers lá na China estão investindo muito no setor de manufatura, isso está gerando um overcapacity no setor. E isso tem implicação na inflação de bens globais, tá? Isso está gerando uma pressão de baixa na inflação de bens globais. A segunda implicação, até quando isso vai durar, né? Eu acho que o outro ponto, a gente está falando de um geopolítico muito mais desafiador do que os últimos anos, né? A China pode querer produzir a quantidade que for de carros elétricos, de painéis solares, mas e aí, se o resto do mundo não quiser comprar, ou se o resto do mundo quiser colocar tarifas na parte de aço, então tem que combinar com o outro lado também, né? Então fica esse questionamento aqui. Eu acho que esse ponto que a Laura trouxe, Serrano, também é super importante, porque de fato a gente viu durante 2023 as exportações de aço funcionando como válvula de escape, né? Se o setor de properties não foi muito bem, a gente teve infraestrutura, automotivo indo bem, e a China exportou 90 milhões de toneladas de aço em 2023. Só para colocar isso em contexto, isso é quase 3 vezes o que o Brasil produz em um ano. Né? E o Brasil é o 8º ou 9º maior produtor mundial, então é realmente um volume que assusta, e a gente viu alguns países como México, como Chile, aumentando as tarifas de importação para o aço chinês. Há uma discussão sobre isso acontecer ou não no Brasil, talvez a gente tenha uma definição sobre isso aí nas próximas semanas, mas como a Laura colocou, é um ponto de que, poxa, até quando os chineses vão ser capazes de continuar utilizando esse canal como né, para desovar aí esse aço, de repente, que não está sendo consumido internamente. Né? Legal, acho que puxando um pouco a conversa para o lado de ações, eu queria entender, Sasson, como que essa oscilação que a gente viu no minério e todo esse contexto macro que vocês colocaram impactou tanto Vale quanto outras empresas da cobertura, e também falando do minério em especial, mas olhando para frente, como você está projetando aí a commodity. Perfeito, Marcelo. Acho que a gente aproveitou a oportunidade de revisar o nosso preço de minério de ferro nesse relatório que a gente fez em parceria com a área macro aqui do banco.
para $110 por tonelada, né, na média para 2024 versus os 120 que a gente tinha antes, e claro que isso trouxe aqui impactos negativos, né, ou ajustes para baixo nas nossas estimativas para Vale, Usiminas, CSN, enfim, para todo mundo que exporta minério de ferro, né? Lembrando que às vezes a gente pensa em Usiminas, em CSN como siderúrgicas, mas poxa, 50% do EBITDA da CSN vem de mineração, 20 a 30% do EBITDA da Usiminas vem de mineração. Então, não é só a Vale que é impactada aqui, tá, Marcelo? E a gente, de fato, reduziu as nossas estimativas de resultados operacionais para essas empresas neste ano, e aí teve uma diferença na nossa conclusão final para cada uma delas. Então, no caso de Vale, a gente manteve a nossa recomendação de outperform, porque ainda que a gente veja resultados um pouquinho mais baixos do que a gente via anteriormente, a gente acha que a geração de caixa da empresa ainda é razoavelmente sólida para os próximos meses, e pelo fato de a Vale não ter grandes necessidades de investimento a serem feitos, né, nos próximos anos, boa parte desse caixa sendo gerado vai voltar para as mãos dos acionistas, via dividendos, via recompra de ações. Então nos parece um carrego aqui para a história decente. No caso da Usiminas, tem um ponto específico, que é o fato de que a empresa passou pela manutenção do seu equipamento mais importante ao longo de 2023. E esse equipamento já voltou a produzir, né? O alto forno número 3 da companhia, ele já voltou a produzir aço. Então você tem uma questão aqui específica da companhia, né? Mais bottom-up, né? Indo do micro até chegar ao macro, que é interessante, né? Você tem uma melhora de resultados que deveria vir em 2024 versus 2023 por conta desse equipamento voltando a operar. Com isso, a gente fez o upgrade de Usiminas de neutro para outperform nesse nosso último relatório, apesar de resultados na mineração sofrendo um pouquinho com esse nosso preço de minério de ferro mais baixo. E para a CSN, por outro lado, aqui a gente foi na direção oposta e acabou fazendo downgrade da companhia, né, ou da nossa recomendação para a companhia neste momento, de neutro para underperform, porque o minério, enfim, representa 50% dos resultados da empresa e agora a gente tem uma visão um pouquinho mais cautelosa, né, para essa geração de resultados no ano. E a CSN, diferentemente da Vale, tem uma necessidade de investimentos grande para os próximos anos para aumentar a capacidade produtiva no seu negócio de mineração. Então a CSN, desde que fez o IPO, né, da CSN Mineração, cerca de 3 anos atrás, vem perseguindo aí um aumento de capacidade de 40 para 70 milhões de toneladas, arredondando um pouco os números aqui, mas a gente acha que nesse momento as ações parecem estar aí um pouquinho não atraentes do ponto de vista de valuation, tá, Marcelo? Então, de forma geral, a nossa visão para o setor não é das mais animadas possíveis, não é o setor que a gente mais gosta no momento, mas a gente tem uma diferença entre as visões para cada uma das empresas que a gente cobre, tá? Perfeito. Bom, Laura, a gente gravou recentemente um episódio sobre China. Até antes de gravar, a gente estava falando sobre o planejamento de um outro roadshow que vocês iam fazer para lá. E eu queria pegar esse gancho para entender como que essas transformações econômicas e culturais que a gente já comentou lá atrás e que, enfim, são importantes, estão impactando essa dinâmica que a gente comentou aqui, né, produtiva para o minério e considerando também nessa conta os aspectos ESG, que também tem uma ligação direta aí com essa cadeia, né? Perfeito. Eu acho que se a gente falar do setor, de setores de manufatura, né, que estão de fato demandando mais aço, a gente tem que falar de carros elétricos, da parte de painel solares e tudo mais, que está de fato ligado com esse view de ter uma matriz energética mais limpa, né? Eu acho que sim, a China está tentando ser o bastião dessa questão, né? Quando a gente esteve lá no final do ano passado, isso era um ponto retratado em todas as conversas, né? Quando a gente olha os dados, esses são os setores que estão com mais excesso de capacidade ociosa, né? Então, se a gente olha os dados de produção de carros elétricos, os dados de painéis solares e tudo mais, baterias,
Esses são os setores que estão, de fato, tendo um excesso de capacidade ociosa, né? E aí eu trago mais uma vez a reflexão da outra pergunta, né? O que vai ser feito com essa capacidade ociosa? A China não tem total capacidade de absorver essa produção toda. Para onde que vai essa produção? Vai para o resto do mundo? Tem um pouco de dificuldade. Quais são os países que vão estar dispostos a receber esses produtos chineses, uma vez que vai estar afetando a produção interna, né? Então, Europa, uma dúvida. Estados Unidos, difícil, né? Difícil Estados Unidos querer receber carro elétrico chinês. Brasil, talvez, né? Mas enfim, eu acho que fica essa dúvida, né? Para onde que vai escoar esses produtos todos? Perfeito. Acho que para fechar, Sasson, você já comentou que não parece tão otimista para esse segmento, mas a gente gosta de deixar uma recomendação positiva. Então, vou aproveitar que você cobre múltiplos setores e pedir para você, enfim, quais seriam as top picks dentro desse universo de cobertura e se também há no setor que a gente está comentando aqui algum destaque positivo para você colocar também. Legal, Serrano. Eu acho que no setor de mineração e siderurgia, como comentei antes, não é o nosso setor mais amado no momento, mas acho que você tem algumas oportunidades interessantes aqui de valuation, principalmente em Uzi Minas, mas também uma história de carrego de geração de caixa em Vale, tá? Gerdau e CSN, que são as outras duas que compõem o setor aqui no Brasil, a gente tem uma visão um pouco mais cautelosa, pelo menos nesse momento. Gerdau, talvez a gente até veja a possibilidade de um cenário mais interessante à frente, com a demanda nos Estados Unidos permanecendo em níveis muito altos, né? A gente tem muitas iniciativas nos Estados Unidos lideradas pelo governo, né? De Inflation Reduction Act, Infrastructure Bill, Nearshoring, Reshoring, enfim, que tem sustentado a demanda em patamares mais altos do que a gente previa. Então a gente até tem um viés um pouco positivo aqui, mas a gente acha que talvez esteja um pouco cedo demais para isso. Mas um setor que a gente verdadeiramente gosta no momento, tanto em termos de momentum de resultados quanto de valuation, em termos absolutos, é o setor de papel e celulose. Eu estive nos últimos 2 dias com o management da Suzano, fazendo reuniões com investidores no Chile, por exemplo, e a empresa reforçou essa visão positiva, pelo menos para o curto prazo, né, até onde a gente tem visibilidade, com o preço da celulose. A gente tem visto uma demanda na Europa mais forte por celulose do que se imaginava. A gente teve disrupções na parte de oferta, com greves do setor de transportes na Finlândia, com toda a crise do Mar Vermelho, né, a questão do Mar Vermelho que está impedindo papéis chineses de chegarem à Europa de maneira competitiva. Então, os produtores de papel europeus estão ganhando market share dos papeleiros chineses, porque os produtos não estão conseguindo chegar de forma eficiente na Europa. Então, os papeleiros europeus estão aumentando a utilização de capacidade das suas plantas para atender a esses mercados. E, de qualquer forma, a gente está falando aqui de um aumento ou de uma demanda super saudável por celulose na Europa, que acaba fazendo com que os anúncios de implementação de aumento de preços sejam bem sucedidos, e aí com os preços aumentando na Europa, os compradores chineses acabam se vendo obrigados a absorver também aumentos de preço para a celulose que eles importam. Então, esse é o setor de papel celulose, que eu falei de Suzano, que é com quem eu estive, mas vale para a Klabin também. A gente acha que é um setor que tem um momento um pouco mais positivo, mais favorável. Sem falar que nos últimos dias a gente viu um movimento aqui de depreciação do câmbio. O câmbio hoje já está acima de 5,10. Talvez num cenário em que a taxa de juro dos Estados Unidos caia menos, ou talvez de forma mais lenta do que se imaginava, talvez as moedas de países emergentes não tenham um espaço tão grande assim para se valorizar no curto prazo, isso acaba auxiliando de forma geral os exportadores, né? Então, a Suzano, a Klabin, que mandam boa parte de seus produtos para fora, acabam se beneficiando de um câmbio de um real um pouco mais fraco, né? Então, combinando essas questões mais macro em relação a câmbio, com setores, com questões da indústria
que, na nossa visão, vão ter um momento bastante bom nos próximos 2 ou 3 anos, com nenhuma planta de celulose começando as operações, né, sendo trazida a mercado. Acho que é um bom momento aqui a gente ter uma visão, uma recomendação de outperform, tanto para a Suzano quanto para a Klabin. Acho que é um setor que a gente gosta mais até do que de mineração e siderurgia hoje. Tá? Muito bom, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta desse episódio. Eu queria novamente agradecer as participações da Laura e do Sasson aqui. Legal, sempre bom estar aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Laura, pelo papo. Obrigada. Boa, valeu.